muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. O tema de hoje, queridos, é um tema um tanto quanto complicado. Por isso, eu gostaria que hoje nós começássemos orando, amém? Eu gostaria que nós começássemos entregando as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, nossas debilidades, nossas dores ao Senhor. Não é um tema fácil e já eu vou explicar por quê, amém? Então, querido, feche seus olhos agora, né? E já começa aí a agradecer a Deus por você estar tendo a oportunidade de decidir e escolher se você vai abrir ou fechar os seus olhos, porque você tem essa oportunidade nesse dia de hoje. Deus soprou em você mais uma vez o fôlego de vida para que você pudesse viver mais um dia, para que você tivesse a chance de fazer aquilo que é certo, para que você tivesse a chance de escolher o Senhor mais uma vez. Querido, fala agora com Deus aí na sua casa, fala com Ele: Deus, tem muitas coisas acontecendo no meu dia a dia, tem muitas coisas acontecendo na minha vida, mas eu sei e reconheço que eu preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda. Deus, eu estou aqui me colocando agora no seu altar para te dizer que eu sou o sacrifício vivo, porque independentemente do que eu tenho, eu estou aqui agora para te oferecer. Senhor, fala no meu coração nesta manhã. Trabalha na minha vida e ajuda-me a abrir o meu coração para ti, Deus. Aleluia, no nome de Jesus. Queridos, tem um louvor do Fernandinho que ele é muito lindo. Nossa, assim, ele mexe muito comigo. Eu gosto muito. Levava ele muito para a igreja e ele diz assim: eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Queridos, no final do vídeo a gente canta esse louvor, vocês cantam ele comigo. Quem não conhecer, contemple. Mas hoje nós vamos falar sobre o porquê o divórcio dói tanto, querido. É um tema difícil e eu vou explicar para vocês por que é um tema difícil. Querido, olha só. Quando a gente tem uma doença, quando a gente carrega uma enfermidade e a gente descobre essa enfermidade, a gente tende a querer o quê? A cura. A gente tende a querer tratar. Por exemplo, uma pessoa que descobre um câncer, ela vai procurar um tratamento. Por quê? Porque ela não quer morrer com aquela doença. Uma pessoa que descobre que está com pneumonia, ela tende a procurar um hospital, ela tende a procurar ajuda, porque ela não quer morrer com essa doença. Correto? Mas existe um tipo de doença, querido, um tipo de enfermidade que muitas vezes ela está dentro de nós, mas nós não queremos expor para não tratar. Não é que nós não queremos o tratamento, não é que nós não queremos a cura, mas é porque dói demais. E uma das feridas que dói muito é a ferida causada pelo divórcio, querido. Porque veja bem, tem muita gente que tem câncer e não sabe que tem. Até então, assim, não sabia, descobriu por causa de uma dorzinha de cabeça, por causa de uma dor na coluna, por causa, sabe? Uma coisa boba, insignificante. Aí a pessoa descobriu. Tem pessoas que descobrem já em estado terminal, mas que não estavam sentindo nada. O problema, querido, você sabe o que é? É que a dor na alma, essas feridas que a gente carrega na alma, elas são muito perigosas, porque a gente acha que pode encobrir. A gente acha que pode esconder e tá tudo certo. Ai, Alessandra, eu sofri uma rejeição quando eu era criança, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, e tudo bem, eu já superei isso e vida que segue. E muitas vezes você não superou porque você não tratou. Eu lembro que na minha outra igreja, o pastor, muitas vezes quando ele ia pregar sobre alma, né, sobre feridas na alma, sobre depressão, ele falava uma frase que eu gosto muito dessa frase, que ele dizia assim:
O lugar da exposição é o lugar da cura. Querido, tudo que eu exponho para Deus, tudo que eu lanço para Deus, Ele vai trabalhar. Por quê? Porque se eu estou entregando para Deus, eu estou dizendo, Senhor, eu não tenho mais condição, por favor, faça alguma coisa por mim. Eu estou colocando a minha confiança de que Deus, Ele vai fazer alguma coisa. Deus vai mover o sobrenatural. Mas afinal de contas, por que a ferida do divórcio dói tanto? Por que o divórcio dói tanto? Por que ele causa uma dor tão terrível na nossa vida? Bom, queridos, falando aqui de mundo espiritual, primeiramente porque existe um rompimento que acontece no mundo espiritual. Jesus vai dizer, ele vai repetir em Mateus 19, que um homem e uma mulher, eles deixarão pai e mãe, se unirão e os dois serão uma só carne. Então, queridos, só que lá está dizendo assim, em Gênesis 2, os dois serão uma só carne no Senhor, ou seja, é no espiritual, não é físico. Porém, querido, o espiritual também está ligado ao mundo físico. Então, quando existe esse rompimento, imagina eu pegar, por exemplo, vou pegar aqui essa florzinha aqui, ó, para dar o exemplo para vocês, ó. Ela tá toda ligadinha, não tá? Tá toda montadinha, bonitinha. Mas se eu chego aqui, ó, e puxo ela desse caulezinho dela aqui, ó, olha, houve um rompimento. Ela tava aqui bonitinha, colocadinha, grudada aqui, mas eu cheguei e rompi. Eu arranquei essa flor. Eu tirei ela do lugar onde ela foi feita para ficar, aonde ela foi feita para estar, e eu arranquei. Quando nós nos separamos de pai e mãe e nos unimos com nossos cônjuges, nós estamos então nos encaixando ali. Estamos indo para o lugar, para o nosso propósito, para o lugar do nosso propósito. E estamos então formando a nossa família, começando a nossa família e nos unindo no Senhor, nos tornando uma só carne no Senhor. E isso é claro, querido, eu não vou generalizar, eu estou falando para aqueles que creem, de alguma forma no casamento como uma instituição de família mesmo, como um propósito. Não estou dizendo só para quem crê em Deus, queridos. Eu estou dizendo para quem crê na família como um propósito, para quem acredita que a família é algo importante. Então eu vou e eu me ligo ali com aquela pessoa, eu faço uma aliança com aquela pessoa. Eu posso não ter feito uma aliança com Deus, mas eu fiz uma aliança com alguém. E eu estou me ligando àquela pessoa dia após dia, através de relação, sexual, através de um abraço, de um beijo, de momentos que eu vivo com essa pessoa. Então, o primeiro impacto que você sofre é esse. É um rompimento de almas, um rompimento, um desligamento de carnes, entende? E dói muito. Se você nunca passou por um divórcio, querido, não abra a boca para falar nada de quem está passando, não, querido. Eu tô vendo as pessoas dentro da igreja julgando pessoas que estão passando por um divórcio, colocando essas pessoas numa situação complicada, colocando a pessoa para ficar orando por alguém, sendo que ela não tem força para orar nem por ela mesma. Então, querida, olha só. A dor do divórcio, o primeiro impacto vai ser esse, porque existe esse rompimento. Eu me lembro que no começo eu conversei com um irmão que ele também passou por um divórcio, ele veio fazer um procedimento na minha laje aqui pra mim, e ele falou comigo que a mulher dele abandonou ele pra ficar com outra pessoa. E eu virei pra ele e falei, menino, mas por que será que o divórcio dói tanto, né? E ele falou assim, Alessandra, é como se estivessem amputando um membro seu. E realmente, querido, porque se nós somos uma só carne agora, é como se estivesse partindo você no meio. Então dói muito. Mas a dor do divórcio, ela é diferente para cada um. Assim como as dores de parto. Algumas mulheres sentem mais, outras sentem menos. Uns choram mais, outros choram menos. Uns
sabe? Cada um vai sentir de um jeito. E por quê? Tem algumas pessoas que você vai conversar que vai falar assim, eu não senti tanto essa dor do divórcio. Então esse vídeo não é pra você. Esse vídeo de hoje é pra quem sentiu uma dor tremendamente horrível. Esse vídeo de hoje é pra quem sentiu essa dor. E por quê? Porque a dor do divórcio, quanto mais ela dói, mais ela é um alerta pra você. Como assim, Alessandra? Quanto mais a dor do divórcio dói pra você, dói na sua vida, ela está servindo como um alerta para te dizer que tem outras coisas aí que não foram tratadas na sua vida. Quando eu estava voltando de viagem, eu e minha madrasta estávamos conversando dentro do carro, e eu virei para ela e falei com ela assim, Alessandra, sabe o que eu descobri? Ela também chama Alessandra. Eu falei com ela, sabe o que eu descobri? A dor do divórcio, ela dói muito porque ela tende a nos remeter ao passado. Ela nos leva de volta ao passado. Ela nos leva de volta a toda a rejeição que a gente viveu. Então, se você viveu uma rejeição, por exemplo, você cresceu sem pai, sem mãe, você foi abandonado por alguém, não sei, você viveu algum tipo de bullying na escola, você teve algum problema que você se sentiu abandonado, rejeitado, excluído, culpado. Todas essas situações que você viveu lá no passado, o divórcio tende a trazer no momento do rompimento. A gente tende a lembrar, nossa, meu pai não me quis, minha mãe me judiou, ela esqueceu de mim, ela me abandonou. Nossa, eu sofri isso na escola e agora eu tô repetindo tudo de novo, eu achei que eu nunca mais ia passar por isso. E é difícil, querido. Mas o divórcio, ele nos serve como um alerta. Sabe quando a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele tem tanto poder que ele transforma a maldição em bênção? Eu aprendi isso durante o meu divórcio. Deus pegou algo que era maldição, que é o divórcio, e ele transformou em bênção. Por quê? Ele me mostrou que eu tinha muitas feridas que eu estava carregando na minha vida abertas. Eu já falei pra vocês que teve um dia que eu estava orando, chorando, e eu fui falar com Deus, e eu falei, Deus, eu não posso mais continuar assim. Eu preciso parar com isso, eu preciso parar de chorar, eu tenho 2 filhas para criar. E Deus falou comigo, não. Viva a sua dor para não causar dor. Deus estava me mostrando, querido, que a solução para a dor na alma é viver aquela dor. É você deixar sair, deixar fluir intensamente o que você está vivendo. Você não pode reprimir essa dor. Você não pode tentar encobrir essa dor. Você tem que deixar sair. E Deus estava me falando, não se preocupa em ficar chorando na frente das suas filhas, não. Não se preocupa com a dor que você está vivendo hoje. Você tem que se preocupar em viver essa dor. Porque se você não viver, você vai reprimir. Você só vai esconder, vai jogar ela debaixo do tapete, ela vai continuar aí dentro. E sabe o que vai acontecer? Se amanhã você tiver um novo relacionamento, você vai levar essa dor para o seu novo relacionamento. Se amanhã acontecer, por exemplo, igual eu viajei com meu pai, eu não cresci com meu pai. Mas se eu tivesse reprimido aquela dor de rejeição dentro de mim, quando eu viajasse com ele, qualquer tipo de situação difícil que tivesse acontecido, ia dar um raio entre nós dois. Ia dar um problema. A minha mãe também, queridos. Eu e a minha mãe direto, a gente batia de frente, direto. Antes de eu aceitar Jesus. Direto. Tudo que acontecia, a gente batia de frente. Só que aí chegou um grande, belo dia que eu aceitei Jesus na minha vida. Eu perdoei a minha mãe. E hoje em dia tem hora que minha mãe faz umas coisas, fala umas coisas que não me agrada mais. Uai, é a vida dela. Ela toma as decisões dela, ela faz as escolhas dela. Eu alerto, mas ciente de que eu sou filha. Eu não sou mãe. Dela não, eu sou mãe das minhas filhas. As minhas filhas eu tenho que tratar de um jeito. A minha mãe eu tenho que tratar de outra maneira, porque eu sou filha. Eu posso alertar dentro da palavra de Deus? Sim. Mas nunca me colocando acima da autoridade dela. Mas isso por quê? Porque eu fui aprendendo na palavra de Deus. Fui aprendendo. Mas, quando nós reprimimos essa dor,
essa dor tende a se manifestar em outras situações, em outros relacionamentos e principalmente na nossa vida com Deus. Por quê, querido? Porque eu já falei com vocês, o que precisa de salvação é a nossa alma. E se a nossa alma está carregando feridas que não foram tratadas, a gente vai trazer isso também para o nosso relacionamento com Deus. Se eu fui abandonada e rejeitada pelo meu pai e eu não trabalho isso, eu não consigo ver Deus como meu pai. Se eu, ao longo da minha vida, fui carregando um sentimento de culpa, de invalidez, de incapacidade, por mais que Deus me diga, você é capaz, você pode, eu não consigo enxergar isso. Porque ao longo da minha vida eu vim carregando aquilo e eu não trabalhei aquilo na minha vida. Então dói. A dor do divórcio é terrível, é tremenda e eu não desejo pra ninguém. Mas como eu posso trabalhar a dor do divórcio? Primeiramente, assumindo que eu não consigo trabalhar essa dor sozinha. Eu preciso de ajuda. E o único médico que pode alcançar a sua alma é Jesus, querido. É Jesus. Ah, mas eu sou falha, eu sou pecadora, eu tô cometendo pecados, Ele vai dizer que o médico, ele não vem para os bons. O médico, ele vem para os doentes. Ele não vai trabalhar na vida de quem não tem problema. Então, se você não assume que tem um problema, por que ele vai querer trabalhar numa coisa que nem você assume que tem, querido? Se você for num posto de saúde hoje, por exemplo, e você chegar lá e virar para a médica e falar assim, não, eu vim aqui só para pegar uma atestado, é só uma dorzinha de cabeça. E você tá tendo uma enxaqueca já há semanas. O médico não tem como adivinhar. Ele precisa que você diga para ele todos os sintomas que você está tendo. Jesus, ele não precisa, ele sabe, mas ele quer que você faça isso. Porque para trabalhar na dor da sua alma, você precisa estar disposto a trabalhar. Mas como assim, Alessandra? Você tem que estar disposto, porque dói. A cura na nossa alma, para a gente alcançar essa cura, nós vamos ter que trabalhar e cutucar a ferida. Dói. Tanto é que eu repito, no dia que Deus falou comigo assim, eu falei, Deus, por que o Senhor ainda não restaurou minha família? Deus falou assim, como assim? Eu estou restaurando a sua família. E ele foi me mostrando, e eu falei com ele, Deus, eu quero viver restauração. Eu quero ver restauração. E ele falou comigo, você está disposta verdadeiramente a viver essa restauração? Porque vai doer. E eu falei, uai, como assim vai doer, Deus? Vai, eu já estou vivendo essa dor toda e vai doer mais. E ele falou, vai doer. E hoje eu entendo por quê. Por que que doeu? Porque ele foi cutucar coisa lá do meu passado. Ele foi mexer em coisas erradas na minha vida que eu não aceitava de jeito nenhum que estava errado. A religiosidade, por exemplo, era uma coisa que eu não aceitava. Jamais, eu não sou religiosa, não. E Deus foi mexendo em tudo aquilo, querido. Deus foi trazendo à tona coisas que eu não sabia que tinha ali dentro. Ou seja, você acha que a sua ferida está ruim? Só que quando Deus vai trazendo luz para a situação, é que você vai vendo que a situação estava muito pior do que você imaginava. E que se talvez não fosse a situação do divórcio, ou uma situação complicada na sua vida que aconteceu, você não ia ver. Você não ia ver. Só, querido, que Paulo, ele nos dá uma chave muito importante, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, e ele fala assim, irmãos, eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é a chave que Paulo nos dá? Paulo era um assassino. Paulo tinha um coração endurecido. Paulo era cego. Ele era um homem mau, querido. Cometeu muitos pecados. Mas quando ele aceitou Jesus, ele deu uma chave para os filipenses. Ele falou, olha,
Eu não só renuncio a mim mesmo. Eu não só abri mão de toda a minha vida. Eu tive que fazer uma coisa. Eu tive que deixar todo o meu passado para trás, para que Cristo pudesse reescrever uma nova vida para mim. Para que Cristo me desse uma nova vida, uma nova chance. Mas quando ele disse esquecer, ele não disse que ele reprimiu. Ele não disse que ele encobriu. Ele não disse que ele escondeu. Ele disse que ele apagou. Mas o processo de apagar, você concorda comigo que existe um processo para apagar? Por exemplo, se você está na escola, vamos supor que isso daqui é uma borracha, tá? Você está lá na escola e você escreveu uma coisa errada, aí o que você faz? Pega a borracha, vem aonde você errou e apaga, correto? É isso que Deus faz, querido. Então, primeiro você precisa reconhecer, opa, errei aqui, ó. Esse é o processo de cura da ferida na alma. Jesus, eu errei aqui. Você pode me ajudar a apagar? E aí Jesus vem e ele começa o processo. Ele vai apagando. Da maneira dele, querido. É ele que sabe como ele vai trabalhar na sua vida. Mas você primeiro vai expor para ele. Jesus, tá doendo aqui. Jesus, eu fui rejeitado aqui. Fui abandonado aqui. Eu tô sentindo culpa aqui. Eu preciso de cura, Jesus. E Jesus vem como uma borrachinha na sua vida. Ô filho, pode deixar, vou te ajudar. E aí ele vem. Olha, vamos trabalhar assim, ó. Abra lá o Salmo 91. Primeiro entenda que você tem um Deus que está com você. E que se você habitar no esconderijo desse Deus, nada pode te tocar. Não existe mal que pode te tocar. Olha só, filho, você viveu essa dor, mas eu estou com você. Eu sei o que você viveu. Nada, Jesus não sabe não. Jesus era filho de Deus, ele não tinha ferida na alma, não. Quem te falou isso, querido? Quem te falou que Jesus não teve feridas na alma? A diferença, querido, é que toda vez que Jesus sofria uma ferida na alma, por alguma situação que acontecia, por alguma coisa que ele passava, ele corria para os braços do Pai. Ele expunha para o Pai o que ele estava vivendo. E por quê? Porque ele sabia que a vida que ele tinha que ter com Deus tinha que ser uma vida transparente, clara, limpa, purificada. Ele tinha que ser santo, ele não podia reprimir as emoções, ele não podia ficar guardando dentro dele aquelas feridas. Ele chegava para Deus e ele colocava, Pai, é isso, isso, isso e isso. Jesus também nos deu a chave, querido. A resposta para a cura das feridas da nossa alma. Porque não adianta ficar tomando remédio mesmo, não. Não adianta ficar tomando tarja preta, não adianta ficar fazendo terapia, se você não deixar entrar o verdadeiro remédio. Só Deus pode te curar. Só Jesus pode te libertar disso. Só Ele pode preencher o vazio. Olha só, a palavra lá em Isaías 53, do verso 3 em diante, vai dizer assim: Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós, presta atenção nisso, escondemos dele nossas faces igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós
somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e ele foi afligido, contudo, ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores está. Assim, ele não abriu a sua boca. Ele foi tirado da prisão e do juízo. E quem declarará a sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele chagado. E ele fez a sua sepultura com o perverso e com o rico em sua morte. Porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano algum estava em sua boca. Contudo, agradou ao Senhor feri-lo. Ele o submeteu a padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá sua descendência. Ele prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Querido, olha que coisa linda. E lá no verso 12 vai dizer assim: portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande, e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte. E ele foi contado com os transgressores, e ele carrega o pecado de muitos e fez intercessão pelos transgressores. Querido, se teve alguém que sofreu, foi Jesus. Ele conhece a sua dor. Só que ele já passou por essas dores. Ele levou essas dores com ele na cruz. Então ele já superou tudo isso. Você quer uma pessoa melhor para te ajudar a lidar com essa dor que você está vivendo hoje do que uma pessoa que já passou e já superou? Jesus, ele tem a capacidade plena de te curar. Porque ele entende o que você está passando. Ele sabe o que é isso. Ele passou por isso. Ele passa por isso até hoje, porque olha só, quando Isaías vai falar, ele fala no presente, ele é desprezado e rejeitado. Ele não foi, querido, ele é até hoje, por muitos. Ele sabe o que é, querido. Essa dor na alma, essa ferida na alma, e ele carregou isso. Só que ele entregou tudo para Deus. Ele entregou tudo para Deus. E sabe o que me conforta ainda mais? É saber que ele não só carregou as feridas que ele sofreu, mas ele carregou as minhas também. As suas também. Porque a palavra vai dizer que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas tristezas, nossas transgressões, nossas iniquidades. Certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Se tem alguém que sabe o que você está passando, porque ele sonda corações, é Jesus, querido. Então, Alessandra, a dor do divórcio é terrível, não é? É terrível. Como eu posso curar essa dor? Só através de Jesus. Não é clichê, querido, não é. Quem curou a minha dor foi Jesus. Eu passei dia após dia chorando, clamando, pedindo: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu não consigo sozinha, eu não sei lidar com essa dor. E dia após dia ele foi trabalhando na minha vida, ele foi me mostrando, ele usou a palavra de Deus, ele usou um louvor, ele usou pessoas, ele criou várias situações, querido. Deus, ele vai trabalhar assim. Ele tem multiformes maneiras de trabalhar. Portanto, querido, no vídeo de hoje eu tô aqui para te dizer que dói. Mas Deus, quando ele cura, ele não deixa inflamação nem infecção. Quando ele cura,
ele te deixa limpo. Deus não deixa resquício de dor. Ele tira tudo. Então eu tô aqui nessa manhã para te convidar a viver esse tratamento com Deus hoje, a partir de hoje, né? Eu te convido agora, nesse momento, querida, a fechar os seus olhos e entregar tudo para Deus. Não se envergonhe da sua dor. Não se envergonhe dessa ferida que você está carregando na sua alma. É hora de você chegar para Ele e falar: Deus, eu não consigo lidar com isso sozinha. Eu não consigo lidar com isso sozinho. Me ajuda. O Senhor sabe o que eu estou passando. O Senhor já passou por isso e de uma maneira muito pior. Me ajuda. O que eu preciso fazer, Senhor? Me mostra, fala comigo, Deus. Tem tantos acusadores me perseguindo, Senhor. Querida, abra sua Bíblia comigo lá no Salmo 42. Olha o que o salmista vai dizer na oração que ele faz, querido. Nossa, esse salmo é lindo demais. Olha o que ele vai dizer. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto eles continuamente... Quem são eles? Os opressores, os perseguidores, os inimigos. Continuamente dizem para mim: aonde está o teu Deus? Quando eu me lembro destas coisas, eu derramo a minha alma em mim, pois eu havia ido com a multidão. Eu fui com eles à casa de Deus, ou seja, ele estava indo buscar de Deus. Na casa de Deus, ele foi com as pessoas, ele foi com a multidão. Só que no meio daquela multidão haviam os perseguidores. No meio daquela multidão haviam os opressores, os acusadores. Eu fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo. Por que estás tu abatido, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante. E aí ele continua dizendo assim: ó meu Deus, minha alma está abatida dentro de mim. Olha, entenda, querido, perceba que ele expôs para Deus desde o começo. Ele começa falando: a minha alma, ele identifica o vazio. A minha alma, ela tem sede de Deus, necessidade de Deus, do Deus vivo. Não é de qualquer Deus, é do Deus vivo. E ele identifica isso. Quando ele identifica, ele começa a falar a situação que ele estava vivendo, de opressão e perseguição. E aí ele começa a expor para Deus: ó meu Deus, minha alma está abatida dentro de mim. Portanto eu lembrarei de ti desde a terra do Jordão e dos Hermonitas, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ou seja, eu preciso trabalhar essa ferida aqui agora. Eu preciso que a minha alma seja curada agora, porque senão esse abismo vai chamar outro. Um abismo chama a outro abismo ao barulho das tuas quedas d'água. Todas as tuas ondas e tuas vagas estão sobre mim. Contudo, o Senhor comandará sua benignidade durante o dia, e à noite sua canção será comigo, e minha oração ao Deus da minha vida. Eu direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que sigo pranteando por causa da opressão do meu inimigo, querido? Como uma espada em meus ossos, meus inimigos me repreendem. Às vezes você está dentro da igreja, mas vem os religiosos te acusar. Olha aqui, a multidão estava indo porque guardava o dia santo, eram religiosos, acusando ele, jogando a opressão para cima dele. Tem muita gente que está assim, está indo para a casa de Deus procurar auxílio, mas só recebe acusação. Você não podia ter divorciado, você é mulher, sabe que é dificular. Você não podia ter divorciado, você devia ter ido lá buscar sua mulher lá na rua, tá louco? Só opressão, só sobrecarga. E aí ele pega e fala: por que eu sigo pranteando por causa da opressão do meu inimigo? Por quê?
Como uma espada em meus ossos, meus inimigos me repreendem. E enquanto me dizem diariamente, onde está o teu Deus? Eles eram religiosos. Perguntando para ele, aonde está o teu Deus? Cadê o Deus que você serve? Porque o Deus que eu sirvo aqui, ó, tô de boa, tô tranquilo, porque o Deus que eu sirvo tá me dando tudo que eu preciso. Por que estás tu abatido, a minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante, o meu Deus. Querido, olha só, lá no Salmo 43, para a gente encerrar, do verso 2 ao 4, aliás, vamos ler ele todo, porque ele é pequenininho. Olha só, o que o salmista escreveu. Julga-me, ó Deus, e pleiteia pela minha causa contra uma nação ímpia. Ó, livra-me do homem enganador e injusto, pois tu és o Deus da minha força. Por que me rejeitas? Por que sigo pranteando por causa da opressão do inimigo? Ó, envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem, que elas me tragam ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus, minha demasiada alegria. Sim, sobre a harpa te louvarei, ó Deus meu, ó Deus, meu Deus. Por que estás tu abatido, a minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, que é a saúde do meu semblante e meu Deus. Querido, você está precisando de cura nessa manhã? O primeiro passo para curar a sua alma é assumir que você tem uma ferida na sua alma. E o segundo passo é assumir que você precisa de cura e pedir para Deus, Deus, envia a tua luz e a tua verdade. Deus, minha alma está abatida dentro de mim, me ajuda. Eu preciso de ti nessa manhã. Fala isso com ele aí agora, querido. Eu ainda tô rouca, mas como eu falei com vocês, rouquidão não é impedimento para eu adorar a Deus. Eu não adoro com a boca, eu adoro com o coração. Então eu vou te convidar agora, nesse momento, a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos, querido, leva a sério isso, receba isso na sua vida, receba essa palavra, receba o poder de Deus na sua vida nessa manhã. Feche os seus olhos. E se você conhece, cante comigo esse louvor, mas se você não conhece, contemple esse momento que você vai ter aí agora com Deus. Se desliga de tudo, para tudo agora. Tira esse tempo como se fosse um tempo de terapia entre você e Deus. É um tempo entre você e Deus, exclusivo, é só vocês dois. Eu estou aqui somente como uma porta-voz da palavra dele, só isso. Mas aquele que traz cura para você não sou eu, é Jesus. E ele está aí do seu lado agora. Se ele ainda não está, você diz para ele, Jesus, eu estou abrindo lugar aqui. Você é meu convidado de honra, pode se fazer presente aqui. Eu sei que eu preciso de ti, Jesus. Fala para ele aí agora, querido. Fala para ele aí agora. E cante comigo esse louvor. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. E eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar
pra ele agora, querido. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, toca-me, toca-me, Jesus, toca-me agora, Jesus. Peça pra Ele, querido, pra Ele tocar em você. Diga pra Ele, querido, toca-me, Jesus, toca-me, Jesus. Mesmo que doa, Jesus, que seja para a minha cura, Jesus, que seja para a purificação e limpeza da minha alma, Jesus. Sonda o meu coração, sonda a minha vida, me mostra, Jesus, me apresenta, Jesus, aquilo que não condiz com a tua palavra, aquilo que está errado. Tira, Senhor, toda impureza, tira, Senhor, todo resquício que ficou na minha alma. Tira tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. E assim eu te direi: porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. Sim, Ele não se esqueceu de ti, não. Não, Ele nunca se esqueceu de ti. Espere em Deus, confia nele. Espere em Deus, descansa nele. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus.